A macro-região integrada em tempo real aqui em Ribeirão Preto, recebemos o coordenador regional da ADESG, Otton Castrecchini. Em São Carlos, o economista Gaio Marco Moraes. Em Araraquara, o presidente da CIA, José Janone Júnior. E em Franca está o prefeito Alexandre Ferreira. Eu começo aqui por Ribeirão Preto com o coordenador regional da ADESG, o Otton Castrecchini. Otton, o Plano São Paulo vem demonstrando semana a semana uma incoerência. Esse abre e fecha também traz muitos prejuízos. É um perigo toda essa situação que estamos vivenciando, Otton? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Certamente é um perigo, é uma situação de muita instabilidade que vem acontecendo. E nós começamos a fazer alguns questionamentos em torno disso, né? Na verdade, o fechamento do comércio, bares e restaurantes efetivamente contribui para o enfrentamento do coronavírus? Qual a demonstração científica de que essa medida melhorou a situação da cidade passada uma semana de tanta instabilidade? Não se está criando um novo problema, desemprego, crise econômica, sob o pretexto de se justificar a tentativa mal sucedida de se resolver outro, que é a pandemia? E para responder essas perguntas, nós constatamos que o Plano São Paulo é repleto de inconsistências e também contradições. Se nós formos levantar aqui as inconsistências de planejamento, nós verificamos instabilidade de seus critérios e parâmetros com mudanças constantes. Ele decidiu travar a ascensão para a fase verde em todo o estado, mesmo se a região cumpre esses critérios. Então, para que existem esses critérios? Para que fazer esse escalonamento? Além das inconsistências jurídicas, o Plano São Paulo é um decreto estadual e vem tomando uma série de medidas que não compete ao governador por decreto, seria até questionável por lei, porque ele intervém no domínio econômico, proibindo venda de bebidas alcoólicas, ele interfere na autonomia municipal e também uma série de inconsistências de gestão do Plano São Paulo na crise. Nós podemos constatar, inclusive, que Ribeirão Preto recebeu de repasses do governo do estado 12 milhões de reais, enquanto recebeu do governo federal de transferências só para o enfrentamento do Covid 60 milhões de reais. Ou seja, se Ribeirão Preto dependesse do governo do estado, a situação para a gestão de leitos estaria bem pior. Significa, portanto, que o Plano São Paulo apresenta como resposta ao combate à pandemia, em vez de respaldar o município, propiciando uma melhor situação da infraestrutura de saúde, ele prefere deixar a cidade dependendo do governo federal e apresenta como solução uma medida que não tem exatamente uma comprovação científica de que contribui para algo no combate a esse contágio. Importante destacar que o European Journal of Clinical Investigation publicou um estudo sobre 10 países de vários continentes e constatou que aqueles que tomaram medidas mais razoáveis, menos restritivas, foram mais bem-sucedidos no combate à pandemia. Por isso, aqui no estado de São Paulo, é preciso que a situação mude, porque se nós vivermos mais um ano sob essas condições, sob essas instabilidades, nós não teremos condições econômicas de sobrevivência. Importante destacar que o serviço essencial, o próprio conceito, precisa ser alterado, porque para a subsistência de uma pessoa e sua família, todo serviço, toda atividade econômica é essencial. E o que a Abrazel, inclusive, já tem constatado é que com essas instabilidades do Plano São Paulo, nós temos chegado ao equivalente de uma perda de empregos, equivalente ao fechamento de uma Ford por semana. Já chegamos a 3 mil bares e restaurantes fechando por semana. E fica a grande questão, no que isso ajuda ao combate à pandemia? No que isso contribui ao estado de São Paulo? Nós não estamos criando um novo problema para tentar justificar uma tentativa mal sucedida das autoridades de resolver outro? Eles não estão criando simplesmente uma desculpa política, um subterfúgio para deixar para a população uma justificativa de que estão tentando fazer algo quando estão sendo incompetentes na gestão do sistema de saúde? Todas essas questões têm que ser trazidas a público e a população precisa se engajar contra essas contradições que vêm ocorrendo. Otton, a gente volta a se falar daqui a pouco. Muito obrigado por enquanto. Eu vou até a cidade de São Carlos. Lá está o economista Gaio Marco Moraes. Gaio, São Carlos foi rebaixado então nessa atualização de ontem. Pela primeira vez a cidade foi levada à fase vermelha ao longo dessa pandemia. Enquanto economista, qual cenário você projeta aí para os próximos meses, até semanas, não é num curto prazo, já que é um abre e fecha danado? O que você projeta aí para os próximos dias para esse empresariado e também trabalhadores de São Carlos? Ótima tarde a você. Boa tarde, André. Boa tarde, os telespectadores. A gente tem, infelizmente, um sentimento ruim. Assim, eu compartilho com a visão do Otton. O Plano São Paulo
parece muito mais um plano no qual o governador quer demonstrar que está fazendo alguma coisa, mesmo que o resultado dessa política pública seja ineficaz, assim como o Otton colocou também, a gente não tem dados, a gente não tem um acompanhamento da evolução, o quão esse Plano São Paulo, o quanto esse fechamento está melhorando a situação ou não, nada disso existe, é tudo feito sem critério nenhum e o impacto econômico disso é horrível, porque a gente discute muito em economia que o ambiente de negócios é o que faz uma economia ser próspera. Você ter um bom ambiente de negócios, segurança jurídica, previsibilidade, estabilidade financeira e monetária, são todos pressupostos que fazem você querer investir e fazem com que os investimentos sejam sólidos. Agora, você, comerciante, você, dono de um restaurante, de um bar, você não sabe se amanhã você vai poder abrir. Você não sabe se amanhã, depois das 8, você vai poder vender bebida alcoólica. Você não sabe se você vai poder abrir de sábado na semana que vem. Você não consegue prever o que você vai fazer. Então, o risco do negócio fica muito grande, o que leva, então, o comerciante a desistir. Não é à toa que, até como citado também pelo Otton, a Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, diz que a gente está tendo, em média, 300 falências de bares e restaurantes por dia. Porque o cara desiste, ele olha e fala, eu não consigo prever. E se eu contratar um funcionário de sábado e domingo e o governo mandar eu fechar de sábado e domingo, eu vou ter que pagar o salário do cara? Então, na prática, você induz a falência das empresas. Você faz com que essas pessoas desistam. Isso em São Carlos, infelizmente, vai acabar acontecendo e a gente teme que isso continue acontecendo no estado se o governador continuar com essas atitudes. Pois é, Gaio, como você mesmo comentou, não é? Essa falta de previsibilidade traz um prejuízo enorme. Você pega, por exemplo, donos de restaurantes. O restaurante precisa ter a mercadoria ali para preparar o almoço, o jantar, enfim, as comidas. Aí a pessoa não sabe se compra e se compra pode vencer, como a gente mostrou essa semana. Teve empresário que está tendo prejuízo já com produtos vencidos, uma situação complicadíssima. Obrigado por enquanto, a gente volta a se falar já já. Eu vou até a cidade de Araraquara, lá está o presidente da CIA, o José Janone Júnior. Janone, ótima tarde para você, situação complicada aí da região de vocês, primeira vez que vocês são levados aí realmente à fase vermelha do Plano São Paulo, por que você acha que chegou nessa situação e o que você traça para as próximas semanas por aí? Bem, estamos com algum problema técnico por lá, então vamos direto para Franca. Lá está o prefeito Alexandre Ferreira. Prefeito, ótima tarde. Obrigado por ter nos atendido aí mesmo num sábado e bater esse papo aqui com a gente. Prefeito, na atualização de ontem do Plano São Paulo, a cidade foi mantida na fase vermelha. O senhor decidiu mudar isso. Por que o senhor toma essa atitude? Ótima tarde mais uma vez, prefeito. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Ontem a região foi mantida no vermelho, né? E nessa caminhada, nas duas últimas semanas, quando nós viemos para o vermelho, nós mantivemos o Plano São Paulo porque entendíamos que isso tinha que acontecer. Né? Entendíamos que a condição, nós estávamos com 360 casos por dia, 2,57 de transmissão, de índice de transmissão. Isso é muito alto e muito presente o risco da gente ter um colapso no sistema de saúde, já que nós tínhamos alguns leitos que foram tirados pelo governo estadual, alguns leitos que foram tirados pelo governo federal. Eu entrando na prefeitura, a partir de 1º de janeiro, a gente não tinha a situação na mão garantida, então preferimos seguir o que estava previsto, fomos mais rigorosos. O Plano Vermelho lá atrás previa, por exemplo, drive-thru e take-away no comércio. Nós cercamos isso, conversamos com todos, vamos fazer um esforço. Eu acredito também, como os nossos colegas falaram aí, não é um ou outro o culpado pela transmissão, mas sim o conjunto. E aí eu digo para vocês, quando eu restringo, quando eu sou mais restritivo em relação ao que o Estado fez nessas últimas 2 semanas, isso fez com que o nosso índice de transmissão saísse de 2,57 para 1,31, que nós mantivéssemos 80%, 82% de ocupação, mas nós caímos a média móvel de casos de 280, 290 para 150, 144. Então, os nossos índices melhoraram, o nosso óbito por 100 mil habitantes melhorou e, além disso,
Nós abrimos 53 leitos na região, leitos de UTI na região. Ou seja, fizemos a nossa parte. Agora, a gente entende que, como o governo do estado não utilizou os 5 últimos leitos que nós abrimos sexta-feira, ontem, os 5 leitos que vão ser abertos segunda-feira em Ipuã, que inclusive eu falei com o prefeito hoje, oferecendo ajuda para estruturar o hospital para receber esses pacientes, daqui de Franca, para ajudá-los lá. Como ele não levou isso em consideração e os nossos números são favoráveis, nós decidimos agora, André, diferente de um mês atrás, por exemplo, ou 15 dias, agora nós temos a condição da cidade na mão. Por que isso? Nós implantamos um controle dos pacientes doentes positivos por telefone, mantendo eles em casa, fazendo um atestado para ele ficar em casa, fazendo um atestado para a família ficar em casa. Nós fortalecemos a atenção básica, coisa que ninguém na região e no estado de São Paulo fez, e principalmente o governo do estado deveria ter financiado ações dentro da atenção básica para que ela pudesse segurar os pacientes doentes em casa e não deixar com que ele seja a fonte de infecção para outras pessoas. Isso a China fez, outros países fizeram, aqueles países que foram se atentar a um modelo hospitalocêntrico, que é o que nós estamos trabalhando hoje aqui, dizendo o seguinte, tem que abrir leitos de UTI. Também acho que tem que abrir, porque agora nós estamos numa condição insustentável, mas nós deveríamos ter fortalecido a atenção básica para dar suporte para essas pessoas doentes. Como a gente entendeu que nós estávamos num decréscimo dos nossos números, nós abrimos, mas com parcimônia. E eu preciso muito da população nesse processo. Com certeza, tem que estar junto ali da população, também dos empresários, para a cidade caminhar e sempre, né, contando com o apoio do governo do estado, que nem sempre vem, né, prefeito? Já já volto a falar com o senhor. Restabelecido o contato, então, falar com o presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial de Araraquara, o José Janone Júnior. Janone, o que você traça agora para as próximas semanas aí para Araraquara, pela primeira vez levada à fase vermelha do Plano São Paulo? Ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma semana agora que vai começar, uma semana difícil, estamos na fase vermelha. Nós estamos trabalhando aí junto com o setor empresarial da cidade e as autoridades públicas, um sistema de atendimento aos clientes de maneira drive-thru, inclusive no comércio, onde as empresas não vão poder receber clientes dentro de seus estabelecimentos, mas vão poder fazer vendas de maneira eletrônica, por telefone também, e fazer essas entregas ou em forma de delivery ou entregando para os seus clientes na porta dos seus estabelecimentos, sem que eles adentrem no estabelecimento. Mas realmente, como você falou anteriormente, é uma situação muito difícil. O setor produtivo empresarial está muito insatisfeito com as decisões do governador, com o planejamento que está sendo feito esse combate à pandemia. Nós entendemos que as questões de restrições não estão sendo aplicadas de maneira correta, não está sendo atacado o foco do problema, né? As empresas, como todo mundo já sabe, elas adotaram os protocolos e colocam em prática esses protocolos. Então, não são dentro das empresas que há contaminação. Nós sabemos que o problema está fora das empresas. Bem, tivemos mais um problema com o áudio ali, a gente vai tentando restabelecer, mas ele estava falando algo interessante, não é? Às vezes o problema não está só na aglomeração, que nem sempre acontece no comércio, mas sim na porta dos bancos, como a gente tem percebido e vem percebendo, também no transporte coletivo, ônibus lotados, aí querer colocar só a culpa no comerciante, não dá, né? Vamos voltar aqui a Ribeirão Preto, está o coordenador regional da DESG, o Otton Castrecchini. Otton, tem alguns balizadores que o governo usa para flexibilizar algumas regiões. Um dos principais é a ocupação dos leitos. Ribeirão Preto já chegou a ter 250 leitos de UTI, hoje não chega a 200. O que acontece? Aí fica aquele jogo, né? O governo do estado culpa a União culpa o estado. Parece ser uma jogada política, quando na verdade falta boa vontade para resolver o problema, né, Otton? Sim, André. O que eu falei na primeira participação, houve recursos para isso. O governo federal transferiu para Ribeirão Preto, só para o combate à Covid, 60 milhões de reais.
E assim é uma situação financeira plenamente suficiente para que isso tivesse sido melhor gerido ao longo de todo esse período. Nós tivemos praticamente já 1 ano de pandemia em que a infraestrutura do sistema de saúde já deveria estar melhor montada. E sobre o que comentava o colega de Araraquara, com relação a outras aglomerações que acontecem, mas não são observadas pelo Plano São Paulo, essas são as grandes contradições, né, dessa estruturação de combate à crise que nós estamos vivendo. Por exemplo, o Plano São Paulo ele permite a volta às aulas observados os protocolos e as normas de segurança. Ele oferece, então, uma razoabilidade para o setor educacional. Por que essa mesma razoabilidade não pode ser oferecida para o comércio? Com relação à aglomeração em transporte coletivo, veja qual é o problema do Plano São Paulo interferindo na autonomia municipal. Transporte coletivo é uma atividade logística que deve ser gerida pelo prefeito junto com a sua concessionária de transporte público para amenizar essa situação. Mas o Plano São Paulo cria todo um contexto em que ele ataca só o comércio, elege o comércio, bares e restaurantes como os culpados pela disseminação do vírus, mas fecha os olhos para todas essas outras questões. Sem contar que a própria postura pessoal de algumas autoridades, como o prefeito de São Paulo e o governador do estado, mostram que nem eles mesmos acreditam nessas regras que o Plano São Paulo traz. O governador, ficou notório aquele caso, que ele fechou o estado de São Paulo e decidiu passar as férias em Miami, no estado da Flórida, que é justamente um dos estados menos restritivos nos Estados Unidos da América e mais bem-sucedidos lá naquele país no combate à pandemia. E o prefeito de São Paulo alegou ser direito dele assistir a final da Libertadores no estádio do Maracanã, o mesmo direito que ele priva de várias pessoas lá na capital, junto com o governador do estado, de trabalhar, de manter a subsistência da própria família. Ou seja, nós concluímos então que toda essa instabilidade no Plano São Paulo deve acabar imediatamente. E o que precisa acontecer para isso? As autoridades precisam frisar todas as ilegalidades que acontecem no Plano São Paulo. Eu me refiro a deputados estaduais de Ribeirão Preto, deputados federais, ao prefeito e a vereadores. Precisam se posicionar sobre isso. Obrigado, Otton. Voltar a falar com o economista Gaio Marco Moraes, ele está direto nos estúdios nossos lá em São Carlos, na esquina da Torre. Gaio, no ano passado, 2020, foi um ano muito difícil, também para a economia, para os empresários, enfim, para os trabalhadores, só que a gente teve auxílio emergencial, tivemos também uma ajuda do governo com a folha de pagamento, agora 2021 começa sem essas ajudas, sem nenhum tipo de auxílio. Para você, pode ser um começo de ano ainda pior do que o que a gente já viveu em 2020? Então, André, a tendência é que a gente não vai ter essa injeção de dinheiro, essa injeção de liquidez que a gente teve ano passado. Isso ajudou muito o setor do varejo, isso ajudou muito o setor de emprego, as medidas de proteção de emprego do governo federal. E não tendo essas medidas, a tendência é que, se a gente não conseguir salvar os nossos negócios, o nosso comércio, a nossa indústria, se a gente não conseguir criar alguma forma de financiar um auxílio, de financiar algum programa de ajuda emergencial para essas empresas, a gente vai ter muita dificuldade, porque sem esse dinheiro agora na mão das pessoas, especialmente das pessoas mais pobres, a tendência é que a gente venha ter mais problemas agora no começo do ano. Eu vou até a cidade agora de Araraquara novamente, lá está o presidente da CIA, o José Janone Júnior. Janone, tivemos um problema então, vou deixar você concluir o seu raciocínio fazendo todo um parâmetro dessa situação, Araraquara levada à fase vermelha do Plano São Paulo. O que vocês projetam para os próximos dias por aí? Para os próximos dias, nós vamos ter que buscar alternativas para o comércio não ficar estagnado, para a atividade empresarial não ficar totalmente estagnada e ainda tentarmos preservar a economia e os empregos. Nós vamos começar a trabalhar com sistemas de drive-thru para comércio varejista, drive-thru para delivery também, take-away. Então, nós vamos tentar buscar alternativas na tecnologia, alternativas virtuais para cumprir aí a determinação do decreto municipal, que também segue o decreto estadual. Esta semana, nós fizemos uma reunião com o Ministério Público aqui em Araraquara, com 2 promotores de justiça, e eles foram muito categóricos no sentido de que o prefeito deve seguir a orientação do governador do estado. E esta orientação que o Ministério Público de Araraquara deu para nós
é que também veio por cima por parte do Procurador-Geral do Estado de São Paulo, que é um procurador, mas é indicado pelo governador do Estado. Então, nós notamos que existe, sim, uma pressão de cima para baixo, na qual qualquer prefeito que tente alguma alternativa, buscando um bom senso, uma flexibilização das medidas econômicas e também para que o sistema de saúde não seja colapsado, esses procuradores de justiça já estão orientados a abrir processos criminais contra os prefeitos. Então, os prefeitos também ficam de mãos amarradas, né? Agora, fomos muito bem atendidos pela Procuradoria do Estado, eles são muito atenciosos e estão atentos à situação. Até comentei com os procuradores se não era o momento da gente buscar outras alternativas para vencermos essa pandemia, porque usando os mesmos métodos, nós não estamos tendo resultados diferentes. Nós ainda estamos com muitos casos. Então, eu levei essa consideração para eles e espero que isso chegue até instâncias superiores. É isso, o fato é que precisa ter um mínimo de diálogo ali, né, entre o prefeito, os comerciantes, empresários, o Ministério Público e o próprio governo, né? Voltar a falar com o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira. Prefeito, o senhor teve Covid, ficou internado, felizmente se recuperou bem. E o senhor estava até relatando, eu acompanho o senhor nas redes sociais, relatando que a esposa do senhor tem uma empresa, que essa empresa está parada desde a pandemia. Importante isso, prefeito, enxergar que saúde é muito importante, sem dúvida alguma, mas que economia também é importante. É preciso ter um equilíbrio ali para as duas coisas seguirem juntas nessa pandemia. É importante isso. Importante a gente conversar com todas as pessoas, importante que a gente sente e vivencia e se solidariza com o sofrimento dos comerciantes, com o sofrimento das empresas, com o sofrimento dos empresários e daquelas pessoas que vivem através dessas empresas, desses empresários, né? As pessoas que trabalham lá, as suas famílias. A gente tem que entender o sofrimento. Eu sou um funcionário público da prefeitura aqui municipal, concursado desde 92. E a minha esposa tem uma empresa de treinamento que está parada desde março. Então, a gente vivenciou aqui dentro de casa isso. Só que, André, a gente tem que ter muita parcimônia. Apesar de eu ter vivenciado e me solidarizado com o sofrimento dessas empresas, há 2 semanas atrás, a gente não tinha condição de abrir a cidade. Nós estávamos numa condição muito ruim. Conversamos com o Ministério Público, conversamos com a Associação Comercial e Industrial de Franca, com o CDL, com o Sindicato do Comércio Varejista, conversamos com todos. E todos chegaram à conclusão, falaram, olha, agora não é hora. Só que eu entendo também que o promotor público, a Procuradoria do Estado, o Procurador-Geral, no papel dele, queira fazer isso, mas na própria determinação deles, tem lá que em condições em que a grade e a transmissão e o risco poderão ser feitas outras ações. Nós estamos no vermelho e eu não trouxe para o laranja. Eu estou no vermelho, continuo no vermelho, fui mais maleável, flexibilizei algumas coisas, mas mantive outras. Por que eu mantive umas mais restritivas e outras menos? Porque nós temos um negócio que chama local provável de infecção, LPI. A gente sabe onde a pessoa pegou, se contaminou. E, portanto, a gente tem condição de direcionar. Aqui pode flexibilizar, ali não. Aqui nós tínhamos um problema muito grande de festas clandestinas. Então, nós começamos a multar todo mundo, fechar essas festas, né? O comércio, realmente, as pessoas não relatavam, como a indústria também não relata transmissão dentro da indústria. Então, observação, estatística, dados concretos que nos dá a garantia de defender a nossa postura em relação ao comércio. Agora, nós sabemos, nós vivenciamos isso, nós sofremos juntos. Então, nós sabemos o que é uma cidade fechada. Por isso que lá atrás, em condições anormais que nós estávamos, não dava para abrir. Hoje, nós trabalhamos com uma flexibilidade para melhorar a condição. A gente, um político, um prefeito, tem que olhar o que a população sofre.
Tem que olhar onde que a população está sofrendo, para a gente poder atingir esses objetivos e melhorar a qualidade deles, melhorar a qualidade de vida, né? E aí é por aí que a gente vai, avaliando tempo a tempo cada uma das ações. É isso, prefeito. E fazendo, claro, uma retomada sempre consciente, não é também preocupado com a área da saúde, não é para menos. E como todos disseram aqui praticamente, o Janone, o senhor também disse, né? Conversar com o Ministério Público, com a promotoria. A gente tem exemplo bom disso que aconteceu lá em Bauru. O promotor sentou, em algum momento ali ele foi incisivo em manter a cidade isolada, fechada. Depois ele acabou flexibilizando um pouco. Então acho que isso é importante, não é? Conversar também com os promotores para entender a realidade de cada município. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, recebemos o coordenador regional da ADESG, o Otton Castrecchini. Em São Carlos, o economista Gaio Marco Moraes. Em Araraquara, o presidente da CIA, José Janone Júnior. E em Franca, o prefeito Alexandre Ferreira. Muitíssimo obrigado a todos vocês pela presença.